Então, pessoal, a gente vai continuar hoje o nosso estudo de História do Brasil, né? A gente está aí na era Vargas e hoje a gente vai tentar trabalhar um pouco sobre as frentes políticas que Getúlio Vargas teve que enfrentar, teve que lidar de alguma forma. Frentes políticas muito opostas e que a gente sabe, né, um governante, quando ele está no serviço público, ele está administrando, ele precisa dar um jeito de administrar para atender a população de forma geral e também essas partes que se enfrentam, né? Ele tem que atender as duas formas ou acabar, muitas vezes acaba entendendo mais para um lado de um ou para o lado de outro. A gente vai ver esses dois grupos importantes que a gente teve aqui na história do Brasil para a gente poder elucidar um pouco mais sobre os pensamentos daquela época. A primeira frente política, né, que a gente vai falar agora é sobre a ANL, né, que é a Aliança Nacionalista Libertadora. Então, essa era uma frente política, né, partidária de esquerda, tinha apoio aí de pessoas com pensamentos comunistas, né, e tinha essa reunião, essa não só de socialistas, mas também de outros pensamentos políticos da esquerda. Eles tinham aí, eu tentei elencar para vocês algumas reivindicações que eles faziam para o projeto de governo do próprio Getúlio Vargas, que é aquela ideia de governo proletário, o fim da luta de classes, o fim da mais-valia. E eles faziam também muitas críticas ao capitalismo, né? Eles tinham como objetivo central a reforma agrária, né, que tanto a gente já discutiu em sala, até sobre outros movimentos políticos em relação a isso. O que seria essa reforma agrária? Fazer uma divisão de terras mais justas, né, para tentar acabar com o latifundiário. Latifundiário que é muita terra concentrada na mão de poucas pessoas, né? Aquelas famílias ricas que possuem uma vastidão enorme de terras, e nós temos aí como contraponto aquelas pessoas que não possuem propriedade nenhuma. A reforma agrária seria uma tentativa de modificar isso, de fazer com que essas terras fossem divididas e se tornassem terras mais produtivas e a sociedade se tornasse mais igualitária, né? Eles queriam aí então uma reforma econômica que valorizasse, e isso é interessante a gente perceber, que valorizasse a economia nacional como isso, evitando de comprar tanta coisa de fora, evitando de que empresas estrangeiras entrassem dentro do Brasil e fizessem dinheiro aqui dentro e esse dinheiro fosse levado para uma empresa estrangeira, para fora, né? Então, essa reforma econômica era bem mais no sentido de ser protecionista, de tentar fazer com que a economia primeiro se organizasse aqui dentro, que a economia fosse voltada mais para o desenvolvimento interno, não tivesse tanta essa abertura de empresa estrangeira, por exemplo, de vir para o Brasil. E a reforma educacional. É interessante também essa proposta deles em relação ao ensino e como o ensino ele deveria ser de qualidade e gratuito desde a infância, né? Desde o ensino fundamental. Lembrando que a gente discute bastante em sala. Quando você tem uma reforma política para fazer, a primeira coisa que costumam, né, tentar organizar é o ensino. Porque é através do ensino que você talvez consiga colocar na cabeça das pessoas determinadas ideias, determinados pontos de vista que apoiam o projeto político que você está fazendo. A gente falou bastante isso, se eu não me engano, falando sobre a guerra, né, e sobre governos totalitários, de como os governos eles tentavam usar a educação para passar a sua própria proposta de governo como correta. Nós teríamos aí a reforma política, né, como eu falei, seria um governo voltado para o proletário, um governo feito pelo proletariado. E eles tinham também o apoio militar, né? Alguns setores da sociedade, os militares, por exemplo, estavam com algumas rixas, algumas como é que eu posso dizer, inconformados de alguma forma com o governo de Vargas. Então eles estavam aí entrando, os militares nessa época entraram aí nesse processo, né, da esquerda. Então
o Vargas ele colocou o PCB, Partido Comunista Brasileiro, do Brasil, não lembro agora, como ilegal. Ele proibiu que esse partido fosse candidato legalmente, o que acabou gerando aí ainda mais problemas dentro do espectro aí da esquerda brasileira, e acabou gerando problemas até de administração para o próprio Getúlio, né? Que as pessoas começaram aí, as pessoas desse movimento começaram a ir mais contra ele, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, pessoal, a intentona comunista ela foi uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas por esses comunistas, né? Lembrando que em julho de 1935, o Getúlio Vargas ele tinha fechado a ANL e tinha colocado o Partido Comunista na ilegalidade. Então, essa proposta e essa tentativa de tentativa armada, né? Eles começaram a invadir batalhões, né? Acabaram fracassando em quase todos eles, só teve um ou foi dois que eles conseguiram conquistar. Foi uma tentativa desses movimentos de comunistas de esquerda de tomar o governo do Getúlio Vargas, de fazer uma mudança social, né? Lembrando que o quê? Naquele período as coisas estavam muito polarizadas. O que quer dizer isso? Ou você pensava de um jeito, ou você pensava o extremo oposto dele, né? Essa ideia de que, quase como a gente vive hoje um pouco, né? Que se tem se você difere de um partido por um pensamento ou dois, ou pontos de vista, você acaba sendo automaticamente colocado como um apoiador de outro. Nesse período isso talvez ainda estivesse mais evidente, né? Principalmente com o que o Getúlio Vargas vinha aí fazendo em relação aos movimentos comunistas, né? Ele, além dele colocar os comunistas na ilegalidade, ele ainda criou uma tal de uma lei de segurança nacional que proibia funcionário público de fazer greve, ou seja, você tinha condições de trabalho que eram ruins, ou você tinha críticas a fazer ao governo, mas você não poderia ir para a rua protestar, porque isso era contra a lei. E também tinha a proibição de fazer propaganda insubmissa, né, de insurreição. Ou seja, qualquer crítica ao governo, você não poderia fazer e deixar aquilo público. Então, isso tudo fazia com que esses movimentos de esquerda acabassem levando a um destempero muito grande da população com o governo federal. Lembrando que nesse período, em 1935, já existiam aí mais de 100 mil comunistas nesse sistema do ANL, né? E fora os demais. Então, esse movimento foi um movimento que fracassou, e eu não vou falar mais dele porque vocês vão fazer um trabalho sobre ele no sala de aula. Então, do outro lado da moeda, a gente vai ter aí a Ação Integralista Brasileira, né, que ela foi fundada pelo Plínio Salgado, que é esse rapaz que vocês estão vendo aí embaixo. Tem um livro dele que eu esqueci o nome, mas acho que vou deixar um link para vocês verem depois. O lema, né, da AIB é Deus, Pátria e Família, né? Se vocês prestarem atenção, são temas que ainda recorrem até hoje nesse lado mais conservador da política brasileira. Então, por volta de 1937, eles tinham 150 mil pessoas, eram inscritos, assim, que formavam esse grupo, né, ia dizer inscrita, como se fosse YouTube, que formavam esse grupo, e isso era um número muito, muito expressivo para a época. Eles eram da ultradireita, né, ultranacionalistas. Eles tinham isso em comum com os comunistas, né, o ultranacionalismo, mas eles eram extremamente contrários ao comunismo. Eles eram fascistas, né, eu vou mandar outro link para vocês verem também sobre esse assunto. Eles eram fascistas, eles
eram totalmente avessos ao pluripartidarismo, ou seja, eles apoiavam cassação de partidos. Para eles o Estado deveria ser um só, deveria ser único, não deveria ter partido político. Então, nesse sentido, a democracia não existiria. Essa ideia de que todos deve existir apenas um partido e outros partidos não têm direito a expor ideias, né? Eles queriam um governo centralizado e eles começaram a elencar aí alguns símbolos para si. Esse que vocês estão vendo aí embaixo também se chama sigma, significa união, se não me engano, é um símbolo grego, que era como se eles usassem esse símbolo para informar que estavam tendo mais união, que estava aderindo mais gente, coisas desse tipo, né? Então, eles buscavam limitar as liberdades individuais e coletivas das pessoas. A gente vai ver isso daqui a pouco como isso acontecia. E de primeiro momento Vargas até acreditou que ele seria uma boa adesão ao governo, porém não foi o que aconteceu. Getúlio Vargas vai dar um golpe no futuro e vai acabar eliminando também esse problema. Por hoje a nossa aula vai ser isso. Tem outros links para vocês lá no sala de aula. Passem lá, dar uma olhada e depois até a semana que vem. Tchau, tchau.